Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Fato Financeiro. Eu vou falar hoje sobre mesa proprietária 07, tá? Eu procurei muitos vídeos no YouTube e não encontrei nenhum com informações que são importantíssimas antes de você escolher o seu plano da mesa proprietária, tá? Quem gostar do vídeo aí, ó, tá aí meu Live Pix, tá? Quem quiser mandar um Pix para ajudar o canal, é sempre bem-vindo, tá bom? Mas vamos continuar aqui com a nossa apresentação. Eu tenho certeza que aqui você vai ter informações que você não vai encontrar em outros vídeos que eu procurei e não encontrei, tá bom? Então vamos lá para nossa apresentação. Pessoal, primeira coisa que me chamou a atenção na mesa proprietária 07 hoje, né? Tô gravando esse vídeo, hoje é dia 5 de agosto, é o prazo ilimitado. Ou seja, você não tem aquela pressão de 30 dias para você bater a sua meta de aprovação. Com o prazo ilimitado, você tem mais tranquilidade e você pode se adaptar à rotina da B3. Por quê? Às vezes a B3, às vezes não, na maioria das vezes a B3 ela muda de opinião muito rápido, principalmente o índice, que é o foco aqui dessa apresentação e da mesa. Ela muda de opinião muito rápido. O índice, nesses últimos dias, por exemplo, ele está num range lateralizado, tá? Com muita volatilidade em determinados períodos. Em outro período, ele está completamente parado, lateralizado. Então, se você não entender isso, e você tiver que bater sua meta de aprovação em 30 dias, você fica numa pressão muito grande. Então, com prazo ilimitado, fica bem melhor para você controlar isso. Outra coisa importante é o horário limite para você operar o índice na sua plataforma, 17 horas e 29 minutos. Tá? Você tem que operar, suas operações têm que ser até esse horário aí. O regulamento lá, eu vou mostrar para vocês. O regulamento aqui da mesa, ela fala em 17 horas e 30 minutos. Só que é bom você colocar um minuto antes, porque pode acontecer de você perder horário, dar problema de plataforma. É uma série de coisas que podem acontecer aí, tá? Aqui é o site ó, da mesa 07. Os planos estão aqui. Como você pode perceber, os prazos estão aqui, ó, ilimitados. Ó, ilimitados. Então isso aqui é muito bom para você não ter aquela pressão, né? Então vamos voltar para a apresentação. É, Calma aí. Bom, e a 07, pessoal, tem 3 fases. A primeira fase é a fase da avaliação. Primeira, talvez a mais simples, mas para muitos seria a mais difícil, né? Aquela fase que você fica com a ansiedade de passar na prova. Seria uma espécie de teste, né? Para ver se você realmente tem condições de operar a conta real. A segunda fase é a fase da incubadora, tá? A gente vai ler sobre isso. E a terceira e última fase é a fase da conta real, que é o que todo mundo quer. Então, vamos prosseguir aqui. Fase da avaliação. É a primeira fase, né? Como a gente já viu, é a primeira fase. E é muito importante você entender certos critérios da mesa 07. Por que eu estou falando especificamente da mesa 07? Que para mim hoje é a melhor, pessoal, é a melhor. Tá? Eu vou explicar várias coisas aqui que eu acho que você vai entender também. Ó, na fase da avaliação, quais são as observações que você precisa saber? Você precisa operar no mínimo em 5 dias de pregões, tá? São 5 pregões. Então você não pode, por exemplo, bater a meta num dia. Eles não aceitam isso. Tem que ter um mínimo de 5 dias, tá bom? Para você ter aquela consistência, tão famosa consistência, né? Segunda observação: 50% do valor da sua meta no dia. Você não pode, ou não é considerado um valor acima de 50% da sua meta de aprovação. Porque na fase de avaliação, pessoal, existe a meta de aprovação, tá? Então, se a sua meta, por exemplo, é 1.000, você não pode atingir 100% num único dia, ok? Número 3, custo por contrato. Isso aqui é importantíssimo e pouca gente fala nisso, eu não vi nenhum vídeo no YouTube falando. 37 centavos por contrato executado. Isso aqui pode parecer, para quem está começando agora, pode parecer pouquinho, é só 37 centavos, mas tem que ter muita atenção. Não é pouco, não é. Para você ter uma ideia, naquele corretor, na conta real, está girando em torno de 21 centavos a execução por contrato. Então, repara que na mesa é bem mais caro. Então, isso aqui pode fazer toda a diferença. Número 4. Número 4. A plataforma que você for operar é grátis por 30 dias. Né? Como o prazo é ilimitado da mesa 07, pode ser que você passe dos 30 dias. É normal, você não tem essa obrigação. É ilimitado o prazo. Tá? Só que depois você tem que pagar a assinatura dela. O Profit Chart One só aceita o Profit Chart, tá? É R$ 99,00, o Pro 230 e o 330. Aqui, né, eu já faço uma observação. Se você vai pegar um plano simples, básico, mais barato, cara, não tem necessidade de você fazer o Ultra. Porque R$ 330 é um custo muito alto. Se você começar pelo Trainee, por exemplo, que é um plano mais barato lá.
nem R$ 230. Eu acho que se você sabe operar e sabe o que está fazendo, o plano ON seria o ideal. R$ 99 é que eu já acho caro, tá? Mas é importante você saber disso. Outra coisa, vamos supor que você já está operando em alguma corretora e você já tem sua plataforma. Você pode usar a sua plataforma da corretora? A resposta é não, não pode. Você vai ter que usar uma outra plataforma para operar na 07. Entendeu? Então, a sua plataforma que você está na Modal, CLI, BTG, Toro, ela não vai ser utilizada. Então, se você está pagando uma assinatura lá, você tem que prestar atenção. Apesar de nas corretoras, se você operar alguns contratos, ela fica em custo zero. Né? Zero não, fica o custo baixo. Só que aqui você vai ter que pagar a assinatura, tá? Da plataforma, você vai pagar dentro do site da 07, beleza? Fase da avaliação, né? A gente viu lá os 5 dias, 50%, o custo, e isso daqui influencia na escolha da sua meta de avaliação, ou seja, o seu plano, né? Você tem que escolher bem o seu plano, porque no seu plano tem a sua meta e tem a sua perda total. Isso aqui é importantíssimo. Por isso que você não pode, eu acho que se você for assinar um plano desse aqui barato, você não pode assinar, eu acho que não é eficiente assinar o Profit Ultra, por exemplo, de R$ 330. Eu acho que não é inteligente fazer isso. Aqui, pessoal, tem um detalhe importante. Tem também uma perda diária e o número máximo de contratos. Tá? Tem um dólar também, mas não vou falar do dólar não. Mas é 3 também. Então, tudo isso você tem que entender para saber como que você vai agir lá, beleza? Vamos voltar lá para o nosso slide. Lá. Na fase de avaliação, aqui eu já tinha falado do custo. Né? Os 5 dias de pregões, por exemplo, você pode pegar a sua meta, vamos supor que é o trainee, a sua meta, o seu plano. A sua meta é de R$ 1.000. Você pode fazer aquela conta básica de que, se eu preciso no mínimo de 5 dias, eu posso pegar a meta e dividir por 5. Então, no dia, eu preciso fazer R$ 200. Então, aqui você já fica, dá uma revirada. Então, em um dia, R$ 200, se você souber o que está fazendo, já é mais jogo. Não é, na verdade, 5 dias. Na verdade, são 5 pregões, ou seja, essa semana você pode fazer de segunda a sexta, escolhe o melhor dia e você faz essa meta aí, ó, de R$ 200. Porque às vezes segunda tá um dia ruim, terça tá um dia ruim, quarta-feira quarta-feira é um dia bom. Aqui você faz esses R$ 200, beleza? É um exemplo, cada um vai fazer do seu jeito. 50%, né, eu já falei isso, você não pode em um dia, por exemplo, se a sua meta de aprovação é 1.000, você não pode fazer R$ 500 num dia, é desconsiderado, tá bom? Esse excesso de 50% é desconsiderado, então isso é algo que você tem que pensar. E a outra coisa é o custo por contrato, 37 centavos. Aqui nesse exemplo, se você, por exemplo, executou 10 contratos, você já tem um custo de R$ 3,70. Então, tudo isso você já tem que pensar. Se você é um daqueles cara que opera muito, clica muito, vamos supor que você clicou 100 contratos executados, vezes 0,37 centavos, ó, o seu custo já é R$ 37. Então, isso aqui você tem que pensar bem, tá bom? Isso é muito importante. Agora estamos na fase 2, que é a fase da incubadora. E o que significa essa fase, pessoal? Essa fase vai construir a sua margem para quando você for para a conta real. Então é uma fase muito importante essa aqui, fase da incubadora. Você foi aprovado na primeira fase, na avaliação passou, você vai passar para essa fase da incubadora. É uma conta real? Ainda não. É um ambiente simulado. E ela vai servir para a mesa 07 verificar a sua margem. Você vai ter que construir sua margem, tá? Não basta ser só aprovado, você vai ter que passar por essa fase. Não... E aqui as regras mudam, ó. Por exemplo, você vai ter que operar no mínimo 10 pregões. Ó, já mudou, são 10 pregões agora. Não são mais 5. Número 2, 50% não pode exceder num dia da meta, tá? Custo por contrato, não pode esquecer, que a gente já viu. E agora aqui tem algo a mais, que é o quê? Eles vão simular 20% do imposto de renda. Você tá me entendendo? 20% do imposto de renda. Ou seja, aqui vamos para o item 5. Você tem que entender que vai ser o seu resultado líquido, ou seja, tudo que você ganhou, menos o loss, menos as taxas, menos o imposto de renda, que é 20%. Então, isso aqui vai ser a sua margem. Esse resultado líquido, menos 20%, é a sua margem. E aqui tem uma coisa legal, que na fase incubadora, você pode sacar o seu dinheiro, tá? Mas será descontado da sua margem. Depois a gente conversa sobre isso aqui. Mas é uma coisa legal, aqui você já pode sacar dinheiro de verdade. Ainda na fase da incubadora, né? A gente volta aqui para o item 5 e item 6. Resultado líquido menos os 20% do imposto de renda. Isso aqui vai ser a sua margem. Pode sacar, novamente aqui, coloquei, mas será descontado da sua margem. Ou seja, a margem serve para você migrar para a conta real. Tá bom? Então, se você sacar, é legal que você já vê um dinheirinho ali, mas vai atrasando a sua migração para a conta real. E aqui eu fiz um exemplo. Por exemplo, sua meta do seu plano, tá? Que você passou lá na fase de avaliação. Lembra que sua meta do plano trainee é R$ 1.000? Na fase da calculadora, você vai ter que conquistar essa margem aqui. Então, é os R$ 1.000 mais os 20% do imposto de renda. Ou seja,
Para você manter a sua margem para conta real, que é R$ 1.000, você tem que entender que, na verdade, a sua meta passou a ser R$ 1.200, tá? Mas você tem que lembrar, tem o loss e tem as taxas. Ou seja, para você conquistar sua margem de R$ 1.000, que é do plano, um exemplo lá do trainee, para você ir para conta real, você tem que lembrar que agora é R$ 1.200 mais o loss, mais taxas. Então você tem que calcular exatamente isso para saber como você vai bater sua meta diária. Lembra que vai precisar fazer isso em 10 pregões. Não esquece que está na fase incubadora, são 10 pregões. Mas o que é legal da mesa 07? Eles deixam você passar para outro mês até você alcançar sua meta. Isso aqui é legal. Então, você pode alcançar sua imagem no segundo mês, no terceiro mês, então não tem aquela pressão do prazo. Eles deixam você ir passando o seu saldo positivo para outros períodos, outros ciclos, até alcançar sua margem. Isso eu achei bem legal. E aqui, ainda na fase da incubadora, você pode sacar, né? E o nome desse saque é chamado Prêmio Incubadora. Lembra que vai descontar da sua margem. Ou seja, você tem a opção de logo juntar sua margem para conta real, mas nada impede de você sacar o seu dinheiro. Eu vou até mostrar aqui uma coisa interessante do regulamento, que é aqui, pessoal, margem a ser alcançada, né? Você precisa dessa margem aqui para ser alcançada. Mas, cadê? Deixa eu mostrar uma coisa. O prêmio da incubadora, isso aqui é legal, o prêmio incubadora. Ó, o trainee, se você bater R$ 250, você pode sacar, tá bom? Porque ele já considera um prêmio. Isso aqui eu achei bastante legal. Porque, basicamente, você já está mexendo com o direito de saque de dinheiro de verdade para você. Mas não esquece que, ó, vai diminuir da margem, tá bom? Então, isso é muito legal. Mas, se você for juntar para você alcançar logo a sua margem, migrar logo para a conta real, para você sair de todos esses critérios, né? Eu acho mais interessante. Agora, nada impede de você sacar. Lembra que no trainee, a sua meta, aqui, ó, R$ 1.000. Então, lá, o prêmio da incubadora, o mínimo é R$ 250. Então, você sacando esse período da fase incubadora, você vai demorando a chegar na sua meta de margem, na construção da sua margem, para você migrar para a sua conta real. E aqui é a terceira e última fase, que é a melhor fase, que é o que eu quero chegar também, que é o que é estratégia livre, que é muito bom. É muito bom mesmo, porque se você bater a sua meta em um dia, você já alcançou o dinheiro suficiente para você fazer o saque. Isso é muito legal. A única atenção que eu destaco aqui são os custos, não esquece. Que conta real tem os custos da B3, que são aqueles emolumentos, as taxas de corretagem, lembra? 0,37, eu acho que deve manter, e o imposto de renda, que é 20%. Então, é só uma observação, né? Até lá, se você chegar nessa fase, você já acostumou com isso aqui, tá bom? Agora, o que é legal mesmo, o que é legal é a estratégia livre. Isso aqui que é muito bacana na fase da conta real. E depois de 3 meses, isso aqui que eu achei bacana também, da mesa 07, é que existe um planozinho de carreira. Então, se você ficar com 3 meses positivo, líquido, tá? Líquido, eles fazem um plano de carreira, que é o que eles vão aumentando o seu poder de operação. Eles vão aumentando em 10 contratos. Olha que legal, pessoal. Isso aqui eu achei bacana também. É um plano de carreira dentro da 07. Depois da conta real, se você manter 3 meses líquido positivo, eles têm esse planozinho de carreira que aumenta o seu poder de operação. Isso eu achei bem bacana. Pessoal, pois é, aqui, né? Terminei aqui a apresentação da minha opinião e do que eu vi da mesa 07. Eu achei interessante. Eu vou fazer. Vamos lá pro site pra gente ver. Cadê o site? Tá aqui. Tem o trainee, que foi o nosso exemplo, mas tem vários planos aqui e é bom aproveitar esse período do ilimitado. É bem interessante, tá? E dependendo da sua estratégia, você vai escolher o que é melhor para você. Ilimitado, número de contratos, perda diária, perda total. Tudo isso aqui influencia. Sua meta de aprovação. Então tem vários aqui. O plano máximo é o, né? E tá aqui, ó, 100 contratos, perda diária, perda total e meta de aprovação. Então você escolhe o que é melhor. E é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado aqui da apresentação, tá? E qualquer coisa eu vou deixar meu link aqui também para você se inscrever. E quem se inscrever pelo meu link, eu vou formar o grupo aqui no canal Fato Financeiro, se inscreve. E eu fico mantendo um suporte para ajudar as pessoas também que vão precisar, às vezes precisa de uma dica, alguma coisa. Pode perguntar. E é isso aí. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aí para o canal crescer. Dá uma força para o canal. Valeu, pessoal.